A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo amados, nossa leitura bíblica está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 32, que está escrito: Davi disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, teu servo irá e lutará com ele. Lembrando que se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o like e compartilhe em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. A história de Davi é uma das mais conhecidas e inspiradoras da Bíblia. Desde quando ele estava no campo apacentando ovelhas até ele matar o gigante Golias, Davi passou por muitas provações e desafios que moldaram sua fé e caráter. Essa história épica é um exemplo de coragem, confiança em Deus e determinação. Tudo começou há muitos séculos, em Belém, uma pequena cidade de Israel. Davi era o caçula de uma família simples, filho de Jessé. Ele tinha 7 irmãos mais velhos, e enquanto seus irmãos trabalhavam duro nas tarefas domésticas, Davi foi encarregado de cuidar das ovelhas da família. Ele era um pastor dedicado e cuidava do rebanho com amor e zelo. Enquanto Davi passava seus dias no campo, ele desenvolveu uma conexão especial com Deus. Ele usava seu tempo de solidão para adorar e buscar a orientação divina. Nessas horas, ele escrevia belas canções que expressavam sua devoção a Deus. Davi era talentoso e sensível, e suas canções tocavam os corações das pessoas. Um dia, o profeta Samuel foi até Belém, instruído por Deus para ungir o novo rei de Israel. Samuel visitou a casa de Jessé, e foi ali que ele conheceu Davi. O jovem pastor estava ocupado apacentando as ovelhas quando Samuel o viu e sentiu o chamado de Deus para ungí-lo como o próximo rei de Israel. Samuel ungiu Davi com óleo sagrado e a partir desse momento, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Davi continuou a servir seu pai, protegendo o rebanho dos perigos do campo. Certo dia, uma grande notícia abalou Israel. Os filisteus haviam declarado guerra ao povo de Deus. As tropas de Saul, o atual rei de Israel, foram convocadas para o campo de batalha. Davi, mesmo sendo jovem e inexperiente, decidiu se juntar à causa. Quando chegou ao acampamento, Davi ficou chocado ao ver o gigante Golias se levantando diante do exército de Israel. Golias era um gigante filisteu, extremamente forte e corajoso, que desafiava os israelitas para uma luta. Nenhum soldado ousava enfrentá-lo, pois sabiam que seriam derrotados. Golias zombava de Deus e de seu povo, e sua presença amedrontava até os mais valentes guerreiros. Enquanto todos temiam, Davi ouviu as palavras de Golias e ficou indignado. Ele não podia suportar alguém blasfemando contra Deus e decidiu enfrentá-lo. Como recompensa, Saul ofereceu-lhe sua armadura, porém Davi recusou, pois não estava acostumado a lutar usando o equipamento tradicional. Em vez disso, ele pegou 5 pedras lisas de um riacho próximo e colocou-as em sua bolsa de pastor. Davi avançou para o campo de batalha com uma fé inabalável em Deus. Enfrentando Golias, ele invocou o nome do Senhor e lançou uma pedra, que atingiu o gigante em sua testa. Golias caiu morto no chão, derrotado pelo jovem pastor com seu poderoso Deus ao seu lado. A vitória de Davi sobre Golias ecoou em todo o país. Sua coragem e fé em Deus inspiraram outras pessoas a acreditarem que não importa o quão desafiadoras sejam as circunstâncias, Deus pode dar a vitória ao mais improvável dos heróis. Davi tornou-se um símbolo da confiança em Deus diante das adversidades. Após a morte de Golias, Davi continuou a servir Saul. No entanto, a inveja e o medo levaram Saul a perseguir Davi, forçando-o a fugir e se esconder. Durante esse período difícil,
Davi continuou a confiar em Deus e a depender de sua orientação. Finalmente, chegou o dia em que Saul morreu em batalha e Davi foi ungido como rei de todo Israel. Ele reinou com sabedoria e justiça, conquistando vitórias sobre os inimigos de Israel e estabelecendo o reino com base nos princípios divinos. A história de Davi, do simples pastor ao corajoso rei, é uma prova de como a fé em Deus e a disposição de enfrentar desafios podem levar a grandes conquistas. A história de Davi é um exemplo eterno de que não são as circunstâncias externas que determinam nossa vitória, mas sim a nossa fé e confiança em Deus. Vejamos 10 lições que podemos aprender com a história de Davi e Golias. A primeira lição que podemos aprender com a história de Davi e Golias é que Deus está do lado dos humildes e dos justos que confiam nele. Davi era apenas um jovem pastor, mas teve coragem de enfrentar o gigante Golias porque confiava plenamente em Deus. Disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 17:45. A segunda lição é que a aparência física não determina a vitória. Golias era um soldado gigantesco e poderoso, enquanto Davi era pequeno e frágil. No entanto, Davi confiava na força e poder de Deus, e isso foi suficiente para derrotar o gigante. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. 2 Coríntios 10:4. A terceira lição é que a coragem e a determinação são fundamentais para enfrentar os desafios. Davi não recuou diante de Golias, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam de sua capacidade. Então, disse Saul a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Porém Davi respondeu a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 1 Samuel 17:33-34. A quarta lição é que é preciso confiar em Deus e não nos recursos humanos. Enquanto Golias confiava em suas armas e sua força física, Davi confiava na proteção divina. Então, disse Davi ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que tens afrontado. 1 Samuel 17:45. A quinta lição é que devemos usar os dons e talentos que Deus nos deu para o bem. Davi já havia enfrentado animais ferozes como leões e ursos para proteger suas ovelhas, e foi essa experiência que o capacitou a enfrentar Golias. Davi respondeu a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e, quando vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. 1 Samuel 17:34. A sexta lição é que a batalha não é apenas física, mas também espiritual. Davi não apenas derrotou Golias fisicamente, mas também enfrentou o espírito de medo e incredulidade que havia se apoderado do exército de Israel. E Davi gritava ao filisteu, dizendo: Vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. 1 Samuel 17:45-46. A sétima lição é que a vitória nos desafios da vida vem através da dependência de Deus. Davi não confiava em suas próprias habilidades ou força, mas reconhecia que a vitória era dada por Deus. Então, disse Davi ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O Senhor te entregará hoje na minha mão, e ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. 1 Samuel 17.45-46. A oitava lição é que a vitória nos desafios da vida glorifica a Deus. Davi reconheceu que a sua vitória contra Golias seria um testemunho do poder de Deus para todo o povo de Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17.47. A nona lição é que a obediência e a fidelidade a Deus são recompensadas. Davi foi fiel em obedecer a Deus e enfrentar Golias, e isso resultou em uma grande vitória para ele e para seu povo. Respondeu-lhe Davi: Tu vens contra mim com espada, e com um lança, e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. 1 Samuel 17.45-46. A 10ª lição é que a história de Davi e Golias nos ensina que não devemos subestimar o poder de Deus. Por mais impossível que uma situação possa parecer aos olhos humanos, Deus é capaz de fazer o impossível acontecer. Então, disse Saul a Davi: Não poderás ir contra esse filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Porém Davi respondeu a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. 1 Samuel 17.33-34. Esse é o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal, deixe o joinha e compartilhe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.